E na psicogenealogia, como você trouxe essa ferramenta para você e o que ela te trouxe de entendimento? Eu acho que eu vou explicar primeiro a contabilidade familiar e depois eu entro na psicogenealogia para a gente continuar. Bora. A contabilidade... Bom, a psicogenealogia faz com que a gente estude a nossa árvore genealógica e conheça as histórias que acontecem na nossa vida. Meu avô era uma pessoa que gostava, como um bom taurino, ele gostava muito de viajar, de passear, de ficar bem e tudo mais. Ele morava na Itália, e teve um período que ele veio para o Brasil. Na verdade, ele casou com a minha avó, porque minha avó era brasileira, não falava uma palavra de português, mas era brasileira, casualmente. E aí ele queria fazer América. Então, ele veio para o Brasil com a minha avó e começou na verdade, eles montaram uma loja na Avenida Ipiranga, se não me engano, que era um armazém Itália. Então, ele veio como importador de produtos italianos em São Paulo. Fez a sua pequena fortuna, não foram grandes quantidades, mas, enfim, quando ele cansou do Brasil, ele foi para a Itália. Nesses ir vir, ele foi tendo os filhos. Então, e os filhos não o acompanhavam. Então, o que ele fez? Ele colocou vários filhos no colégio interno. Ele não cuidou das crianças. Ele entregou as crianças para alguém, para uma instituição cuidar. Então, meu pai foi para o colégio interno, o irmão mais velho. As mães não opinavam. Minha avó não opinava. Um patriarca. Ele era muito mandão, e ela era muito mais dócil, a minha avó. Então, meu pai foi para o colégio interno, né, o internato, meu tio foi para lá, e outros também foram para, eram 5 filhos. Eles também foram para, ou ficaram com primos e tudo mais. Na psicogenealogia a gente fala, quando você não assume ou não cuida dos teus filhos, você entrega para outra essa função, acontece que aí eu entendi por que eu tinha 2 enteados, minha irmã tem uma enteada, tem uma eu tenho um primo que tem um outro enteado, ou seja, nós estamos cuidando de filhos de outros porque os nossos não cuidaram dos próprios filhos. E existe uma mãe sem os seus passarinhos, né? Com o ninho vazio. A sua avó? A minha avó, sim, ela lidou com isso. Mas ela era muito quieta, ela não falava. É calada. Era muito calada. Minha avó era uma pessoa que infelizmente, eu a conheci, já estava com um pouco de demência, então ela não me reconheceu. Então eu não tive contato com essa avó, porque ela morava na Itália, e eu fui para a Itália em 2016, que foram os últimos anos dela. Então ela não sabia quem eu era, não me reconhecia. Então, infelizmente, eu não tenho muito o que falar dela, a não ser de ver. Ela já estava com idade, já estava com mais de 90 anos. Mas ela era muito dócil. Ela viveu isso. Você traz no livro, né, que você também era uma criança muito quieta. Eu era. Eu fui uma Você está ligada com a sua avó? Não, com ela especificamente não. Eu estou mais ligada com a minha avó materna. Eu sou doble da minha avó materna. Eu nasci no mesmo dia que a minha avó materna. E a minha avó materna também abaixava a cabeça como esposa de italiano, e meu avô era um italiano, outro taurino, bastante mandão. E, curiosamente, os 2 avós, materno e paterno, faleceram no mesmo dia e no mesmo ano. Caramba! No mesmo dia, Na minha família, o que não faltam são síndromes de aniversário. Qual que é o mês? Foi dia 26 de março de 1981. Eu lembro da data, eu lembro do dia. Eu lembro do meu pai, que tinha acabado de receber a notícia do meu avô, que havia falecido na Itália, às 6 da manhã. E às 10 da manhã, minha mãe recebeu a notícia do meu avô, que tinha falecido em São Vicente. E eles me colocaram no ônibus da escola. Eles estavam com o carro atrás do ônibus da escola. E os 2 não sabiam para lugar nenhum, porque os 2 estavam perdidos. Sim. Os 2 estavam sem chão. Então, os 2 avós morreram no mesmo dia. E como que foi esse... Eu era pequena.
Eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, então eu lembro só dessa cena dos meus pais completamente perdidos no meio de uma situação, de uma notícia dessas, e nenhum dos dois conseguia acudir o outro, porque os dois estavam sofrendo a mesma coisa. Sim. E como você traz essa ferramenta da psicogenealogia para sua maternidade? Quando você entende o para que você veio e o para que as coisas acontecem, eu entendi que, por exemplo, a minha maternidade com crianças que não são minhas veio para resgatar essas crianças que não foram cuidadas pelos próprios pais. Então, ela veio para fechar um ciclo. Tá. Né? Então, à medida que você consegue trazer aquelas pessoas, formar um lar, fazer com que elas sejam felizes lá dentro, então eu sinto que eu cumpri uma missão. Que legal, que legal. Ainda mais agora que os dois, daqui a pouco, uma já tá voando e o outro em breve. Sim, tá com 17, né? 17.